Gog e Magog, dois nomes e uma profecia antiga, um mistério que atravessa os séculos. Você já ouviu falar sobre eles? Talvez em teorias, em vídeos sensacionalistas ou, quem sabe, em pregações apocalípticas que misturam medo e política. Mas hoje, aqui você vai ouvir outra coisa. Seja muito bem-vindo ao canal Fala Senhor, um espaço onde a fé não teme as perguntas difíceis e cada vídeo é um convite ao fortalecimento da mente, do coração e da sua caminhada com Deus. Hoje a gente vai abrir as Escrituras e olhar de frente para uma das profecias mais enigmáticas da Bíblia, Gog e Magog. Quem são esses nomes misteriosos? Será que já se levantaram? Tem algo a ver com a Rússia, com Israel? Seria o prenúncio de uma terceira guerra mundial? E para você, o que acha que Gog e Magog representa no mundo hoje? Essas perguntas já circulam há muito tempo, mas poucos param para realmente entender e a maioria prefere especular. Aqui a gente prefere investigar com fé, com reverência e com responsabilidade. Porque essa profecia não fala só sobre o fim do mundo, ela fala sobre o coração humano, sobre a soberania divina e sobre uma verdade que não pode ser ignorada, a vitória do Cordeiro. Então respire fundo, pegue a sua Bíblia e vem comigo nessa jornada. Porque entender Gog e Magog pode mudar a forma como você enxerga a batalha espiritual que está acontecendo agora, dentro de você. Se essa mensagem já está fazendo sentido para você, considere se inscrever agora no canal para não perder os próximos vídeos. E para você que vai ficar até o fim, eu te garanto que vale a pena. Olha só o que a gente vai explorar neste vídeo. Quem são Gog e Magog de verdade? E o que a Bíblia realmente diz sobre eles? O que a profecia de Ezequiel 38 e 39 revela sobre a soberania de Deus e por que essa parte é mais importante do que qualquer mapa político? Gog e Magog no Apocalipse. Será que é a mesma guerra ou um novo confronto espiritual? O que é o famoso milênio do capítulo 20 de Apocalipse? E por que essa parte divide tantas opiniões entre cristãos? O perigo real do sensacionalismo escatológico e como isso pode te desviar do foco que Deus quer que você tenha. E o mais importante, o que essa batalha final revela sobre o caráter de Deus, sobre o coração humano e sobre a sua eternidade. Então fica comigo até o fim, porque essa profecia esquecida pode revelar muito mais sobre você do que você imagina. O que a Bíblia diz sobre Gog e Magog? Para entender quem são Gog e Magog, a gente precisa voltar a um dos textos mais intrigantes do Antigo Testamento. Ezequiel, capítulos 38 e 39. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog. Ezequiel 38, 1, 2. Essa é a cena. Um governante chamado Gog, vindo da terra de Magog, reunindo uma coalizão de nações, com um objetivo claro: atacar Israel. Mas olha só, Gog não é apresentado como um país. Ele é um símbolo, um nome profético que representa um líder inimigo do povo de Deus. Alguns estudiosos, como Michael Heiser, apontam que Gog pode ter sido um líder histórico ou mítico associado a inimigos do norte, como os citas. Outros, como os pais da igreja, viam Gog como um tipo profético representando qualquer força que se oponha ao povo de Deus. Essa tensão entre figura histórica e símbolo escatológico revela como as escrituras misturam tempo e eternidade, história e profecia. Já Magog parece descrever a terra ou o território de onde esse líder vem. Muitos estudiosos associam isso a regiões ao norte de Israel, como partes da atual Rússia, Turquia, Irã ou até da Ásia Central. Mas aqui vai o ponto-chave que quase ninguém percebe. A profecia não tem como foco a geopolítica. Ela não é sobre um mapa, ela é sobre um trono. O versículo 4 do capítulo 38 é direto: Porei anzóis em teus queixos e te farei subir com todo o teu exército. Ou seja, quem move os eventos da história não é Gog, é Deus. Gog pensa que está no controle, mas quem está conduzindo os acontecimentos, quem está escrevendo o roteiro, é o Senhor. É a soberania divina em ação. Mesmo quando o mal se organiza, é Deus quem tem a última palavra. No fim da batalha, Gog e sua multidão são esmagados por uma intervenção direta do Altíssimo. E aquele vale, onde os corpos são enterrados, recebe o nome novo, Amon-Gog, o tumulto de Gog. Mas isso não é apenas sobre guerra. Isso é um retrato do conflito eterno entre a arrogância humana e a justiça divina. Agora vamos para a próxima parte. Gog e Magog no Apocalipse. A mesma guerra ou outra? Agora segure firme, porque Gog e Magog aparecem de novo.
novo, mas não é em Ezequiel. É lá no final da Bíblia, um livro mais simbólico, misterioso e muitas vezes mal compreendido, o Apocalipse. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Apocalipse 27 e 8. Espera aí, trata-se da mesma batalha ou João está falando de outra coisa? Essa pergunta divide estudiosos há séculos, mas a resposta mais coerente é a seguinte: não se trata de uma guerra literal, mas sim do mesmo padrão espiritual. Em Ezequiel, Gog representa um inimigo real, histórico ou simbólico que ataca Israel. No Apocalipse, João usa Gog e Magog como arquétipos, ou seja, símbolos proféticos de uma rebelião global, o levante final das nações contra Deus. É o último suspiro do mal, antes do fim definitivo. Comenta aqui embaixo. Você consegue perceber essa rebelião espiritual ao seu redor ou até dentro de você? Comenta aqui embaixo. Porque essa guerra não é só profética, ela é pessoal. Essa batalha acontece após o chamado milênio, um período de 1000 anos mencionado em Apocalipse 20. Mas aqui muita gente se perde, então deixa eu explicar rapidinho para vocês. Existem 3 grandes visões cristãs sobre o milênio. O pré-milenismo, Jesus volta antes do milênio e reina fisicamente na Terra por 1000 anos. No pós-milenismo, a igreja avança tanto que transforma o mundo, e então Cristo volta. E o amilenismo, milênio, não é literal, mas simbólico, representando o período atual entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Independentemente da sua visão escatológica, tem algo que ninguém discute. É importante lembrar que dentro da ortodoxia cristã existem diferentes interpretações sobre os eventos do fim. Essa diversidade não deve nos dividir, mas nos lembrar de que a centralidade da fé está em Cristo, não no calendário escatológico. No final, a rebelião é esmagada, o inimigo é vencido e Cristo reina eternamente. Gog se levanta, as nações se unem, mas o céu já decretou o desfecho. E aqui vai uma pergunta que vai além da profecia, vai direto para o seu coração. A pergunta nunca foi: quem é Gog? A pergunta é: de que lado você vai estar quando o céu se abrir? Vamos para a próxima parte, o perigo do sensacionalismo escatológico e o foco real da profecia. Vamos falar sério agora. Agora vamos falar de um ponto onde muita gente se perde, até dentro da igreja. Você já viu aquelas manchetes bombásticas? Macron é o anticristo. O chip da besta já está sendo implantado. Fulano teve uma visão do juízo final. O Apocalipse virou um espetáculo. E o pior, um espetáculo que afasta, assusta e confunde. Mas deixa eu te lembrar de algo fundamental. A profecia bíblica não existe para alimentar medo. Ela existe para fortalecer a fé. E sabe qual é o maior perigo do sensacionalismo escatológico? É tirar os olhos do cordeiro e colocar nos monstros. É transformar a profecia em teoria de conspiração, ao invés de revelação da soberania de Deus. Quando a gente lê Ezequiel 38 e Apocalipse 20, o foco nunca foi em Gog e Magog, ou Satanás. O foco é o que Deus está fazendo e como ele reina acima de tudo. A Bíblia não nos chama a mapear o fim do mundo. Ela nos chama a confiar no Senhor, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Como disse o teólogo Nicholas Thomas Wright, as profecias apocalípticas não foram escritas para satisfazer curiosidade, mas para sustentar a fidelidade em tempos de crise. E como reforçou C.S. Lewis, as coisas que são eternas são mais reais do que as coisas que passam. A profecia existe não para alimentar o medo do futuro, mas para renovar a esperança no presente. A pergunta não é quando o anticristo vai aparecer, mas sim, Cristo já reina no seu coração? Porque no fim das contas, o verdadeiro campo de batalha não é entre as nações, tanques ou profecias desenhadas em um quadro. O verdadeiro campo é a sua alma. E toda vez que você escolhe confiar em Deus, em vez de entrar em pânico com as manchetes, você está de fato vivendo a vitória da profecia. Vamos para a próxima parte então. O que essa profecia revela sobre Deus, sobre o ser humano e sobre você? Agora que a gente já entendeu quem são Gog e Magog, agora que já desvendamos o contexto de Ezequiel e a visão de João no Apocalipse e até o perigo de se perder em teorias, esta pergunta mais importante: o que essa profecia tem a ver com você? Porque não basta saber os nomes, não basta entender o simbolismo, se isso não transformar a sua vida. Tudo vira só uma informação vazia. Então escuta com atenção. Essa profecia é sim sobre uma batalha, mas não entre países. É entre a soberba humana e a glória de Deus. Gog representa mais do que um inimigo histórico, ele representa toda a estrutura, todo o império, toda a mentalidade que se levanta contra a vontade de Deus. É a arrogância do homem dizendo: eu vou vencer sozinho. É o orgulho dizendo: eu sou o dono da minha história. E sabe o que é mais chocante? Esse Gog também vive dentro de mim e dentro de você. Cada vez que a gente escolhe confiar mais na nossa força do que na graça, como quando
quando buscamos controlar tudo sem oração, ou nos enchemos de orgulho nos relacionamentos, ou até mesmo quando colocamos nossa segurança no dinheiro ou em ideologias políticas. Gog aparece sempre que o eu tenta ocupar o trono que pertence a Deus. Cada vez que a gente resiste à voz de Deus, é como se Gog estivesse se levantando outra vez. Mas aí vem a parte mais linda da profecia. Gog se levanta, mas Deus o derruba, e não com tanques, exércitos ou tecnologia, mas com sua glória, com seu juízo, com sua palavra. O foco não é o caos, o foco é a vitória do Cordeiro. E essa vitória não começa lá no Armagedon, ela começa hoje, no teu coração. Cristo já venceu. E a pergunta é, você já se rendeu? Pois está escrito, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e vencerão também os chamados escolhidos e fiéis que estão com ele. Apocalipse 17:14. Podemos então concluir disso. Talvez você tenha começado esse vídeo curioso, querendo entender uma profecia esquecida, querendo saber se tem a ver com a Rússia, com Israel, com o fim do mundo, mas agora talvez você perceba que tudo isso sempre teve mais a ver com você, porque a Bíblia não revela o futuro para alimentar medo, ela revela para despertar a fé. E fé de verdade começa quando a gente reconhece: eu não sou o centro da história, Deus é. Então deixa eu te fazer um convite. Se essa mensagem falou com você, se algo te tocou aí dentro, não deixa isso passar. Comenta aqui embaixo: eu escolho estar ao lado do Cordeiro. Escreve isso como um ato de fé, como um registro da sua decisão. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Aqui no Fala Senhor, cada vídeo é feito com um único propósito: fortalecer a sua fé, a sua mente e te lembrar que Deus ainda fala. E se você quer continuar nessa jornada, eu te recomendo assistir a outro vídeo aqui do lado, onde a gente vai mais fundo em outra verdade que tem sido ignorada há séculos. Clica ali e continua com a gente. Que o Senhor te abençoe e que Ele te fortaleça e que Ele te encontre pronto quando o céu se abrir. Fala, Senhor, e até o próximo vídeo.